O Macron está errado da mesma maneira que estão erradas todas as pessoas que querem usufruir de uma Amazônia sem nenhuma responsabilidade. Portanto, nesse vídeo, vocês poderão ver e ouvir, através do discurso de um senador, muito do que se diz a respeito dessa Amazônia que ninguém conhece, mas todo mundo quer falar. Vamos lá? Bom dia, pessoal, tudo bem? Marcelo Cavalcante. Hoje é domingo, são 6h30 da manhã e eu tive a honra e o prazer de acordar às margens do rio Altais Mirim, na comunidade Sagrado Coração de Jesus. Esses últimos dias, a gente ouviu falar muita coisa sobre a Amazônia e eu separei para você um trecho de um senador do Amazonas, não que seja um exemplo a ser seguido, tá? Até porque eu discordo em quase tudo que ele faz politicamente, mas ele sabe falar muito sobre o Amazonas. Senador Eduardo Braga é um cara que sabe muito do Amazonas, ele sabe tudo do Amazonas. Então eu separei para que vocês entendam de uma vez que o discurso radical, tanto daqueles que querem preservar a Amazônia, porque o que se preserva realmente é santuário, a gente precisa conservar, quanto daqueles que querem internacionalizar a Amazônia, quanto daqueles que não querem ter nenhum compromisso em ter políticas públicas relacionadas à proteção da floresta e do meio ambiente. Então fiquem com esse vídeo, assistam. O senador Eduardo Braga não é um exemplo de político a ser seguido, eu falo aqui para todos, não é. Longe de mim ter qualquer proximidade com ele, porém, é um homem que sabe muito sobre o lugar em que vive. Confere aí, dá o like, me ajuda a compartilhar. Vamos conhecer a Amazônia, vamos destravar o Brasil. Sobre nossa caminhada, o pessoal já saiu ali na minha frente. Daqui a pouco a gente está em Manaus. Valeu, galera. Outra coisa, os vídeos eu vou postando gradativamente, porque só agora a gente tem sinal. Então eu vou passar para vocês um release de tudo que aconteceu durante essa nossa caminhada, até a nossa recepção, que vai ser hoje, na Ponta Negra, em Manaus, às 16 horas. Grande beijo, fiquem com Deus. E é isso aí, galera. Meu partido nesta casa, o senador Eduardo Braga. Ilustre líder Fernando Bezerra, eu acho que é muito importante o discurso de Vossa Excelência, inclusive eu estou inscrito para falar ainda na sessão de hoje. Eu queria aproveitar essa oportunidade, líder Eduardo, cortando Vossa Excelência, peço até desculpa. Nós já votamos na CMO o projeto. Eu vou chamar só um orador inscrito e Vossa Excelência está em segundo. Eu peço para que Vossa Excelência se utilize desse espaço de à parte para fazer o discurso de Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, portanto... Serei mais compreensivo. Será mais compreensivo com esse humilde senador do Amazonas. Um estado que tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados, que representa, em área, 9 países da Europa. E que, lamentavelmente, muita gente quer falar sobre o Amazonas e sobre a Amazônia, primeiro, sem conhecer. Segundo, confundindo alhos com bugalhos, confundindo o Amazonas com a Amazônia, confundindo dados de várias regiões que acabam contaminando o discurso. No entanto, é preciso dizer que tanto o radicalismo daqueles que querem internacionalizar a Amazônia, como o radicalismo daqueles que querem não ter nenhum respeito para com a natureza, e aí quando eu digo não ter respeito com a natureza, é não respeitar critérios que olhem o papel daqueles que vivem na Amazônia, porque ainda há pouco a gente estava ouvindo um belo discurso do nosso senador Roberto Rocha, do Maranhão, onde ele colocava, temos que preservar, nós temos que conservar, porque preservar é um santuário. A Amazônia não é um santuário. A Amazônia é uma área em que a natureza tem a relação com o cidadão, com o ser humano, que é tão brasileiro quanto aqueles que estão na Avenida Paulista, quanto aqueles que estão na Praia de Ipanema e que, via de regra, querem falar sobre a Amazônia sem conhecê-la. E aí,
E aí, meus amigos, eu quero dizer que não dá para querer achar que o presidente da França, Macron, tem razão quando quer internacionalizar a Amazônia. É claro que não. A Amazônia é brasileira, é um patrimônio do povo brasileiro que presta grandes serviços ambientais ao povo brasileiro. Senador Randolph, sem a Amazônia não haveria agronegócio. Sem a Amazônia não haveria hidrelétricas. Sem a Amazônia nós não teríamos o ritmo hidrológico que o Brasil tem. E sem esse ritmo hidrológico, muitas coisas que o Brasil hoje é líder no mundo deixaria de ser. Agora, ao mesmo tempo, nós não podemos ter uma ausência de política ambiental que não cuide da floresta e que não cuide do meio ambiente. Você sabe qual é a diferença entre floresta e meio ambiente? Porque o meio ambiente é exatamente a relação entre o homem e a natureza. Sem a existência do homem, do ser humano, não existe meio ambiente, só existe natureza. Ora, eu, quando governador, implantei o primeiro programa estadual de lei de mudanças climáticas no Brasil. O Amazonas foi o primeiro estado a ter uma lei estadual de mudanças climáticas. Implantamos o Bolsa Floresta, primeira remuneração de serviços ambientais prestado pelo cidadão da Amazônia. Implantei o Zona Franca Verde. Agora, o que nós da Amazônia queremos é ter o Pacto Federativo resgatado. Nós não podemos ser proibidos de ter a BR-319 asfaltada novamente. Nós não podemos ser proibidos de ter uma linha de transmissão que interliga Boa Vista a Tucuruí passando por Manaus. Nós não podemos ser proibidos de termos perspectivas de melhoria de vida. Mas, ao mesmo tempo, precisamos entender que o ponto de equilíbrio significa valorizar. Sim, mecanismos de desenvolvimento regional, porque a Zona Franca, ela não é uma compensação ambiental, ponto. Não, ela é um modelo de desenvolvimento regional. No entanto, já que os Estados Unidos está tão proativo com o Brasil, por que Estados Unidos e Brasil não criam, de uma vez por todas, a estruturação da remuneração de sequestro de carbono pela floresta amazônica, pela prestação de serviços ambientais que a floresta amazônica presta, e colocar esse dinheiro não para fazer superávit, colocar esse dinheiro para valorizar o homem e a mulher que vivem na Amazônia e que cuidam desse grande patrimônio brasileiro que é a floresta amazônica. Eles são os guardiões da Amazônia. Os índios, os caboclos, os ribeirinhos, que via de regra são esquecidos nessa discussão quando começa a ser nós contra eles. E outra coisa, senador, nós não estamos na condição de dizer não, muito obrigado, nós somos ricos e não precisamos de recursos. É uma coisa pouco inteligente o Brasil destruir o Fundo Amazônia, que veio financiando desde 2008 grandes projetos no Amazonas e na Amazônia. Ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de ter recursos para poder combater o incêndio. E alguém vem dizer, esses incêndios são criminosos? Também, mas não são apenas criminosos. Quem conhece o Amazonas sabe que o arco de fogo, ele existe todos os anos. Você sabe quanto estava a umidade relativa do ar em Manaus há 2 semanas atrás? 40%. Só sabe quanto estava hoje? 55%. E por que está com uma umidade relativa tão baixa? Porque a floresta está seca, num período de estiagem. Então, boa parte desse incêndio que nós estamos vendo é também por indução do clima nesse determinado momento. Mas não é só. Tem, obviamente, a ação do madeireiro criminoso, tem, obviamente, o desmatamento ilegal. Agora, tudo isso, senador, tem que estar dentro de uma política pública. E só para encerrar, eu acho que é nesses momentos que você pode valorizar e aquilo que é um problema vira uma grande solução. Está na hora do Brasil conseguir que
o mundo desenvolvido, que destruiu as suas florestas, remunere o Brasil pelo serviço que nós prestamos. Está na hora de o Brasil entender que a Amazônia não é um problema, a Amazônia é uma solução. E vamos deixar esses discursos radicais, tanto daqueles que querem tomar a Amazônia porque tem interesses não revelados na Amazônia, como aqueles que querem fazer discursos sem conhecer a Amazônia, conhecendo um pouco mais a Amazônia. O resto fica nas calendas. Agora, não vamos abandonar recursos do Fundo Amazônia porque nós precisamos, não vamos abandonar as doações que não exijam contrapartida, porque somos nós que dizemos se seremos ou não concordados ou não com o que se colocam. Mas o fato é que nós precisamos apoiar e investir na Amazônia, porque a Amazônia tem o direito e o povo amazônida tem o direito de ter um futuro melhor. Muito obrigado, senhor. Senador Eduardo Braga, agradeço as suas contribuições, que só poderiam vir de um homem público que tem uma trajetória de serviços prestados ao Estado do Amazonas, como prefeito, como vereador, como deputado federal, 2 vezes governador e hoje com 2 mandatos aqui nesta casa, que acabou de fazer uma explanação precisa e, sobretudo, conclamando ao equilíbrio, à moderação, para que a gente possa enfrentar esse desafio que se coloca para o Brasil. Muito obrigado pelas contribuições. Senador Randolfo. Senador Fernando Bezerra, na condição de líder da oposição,